como que eu tô sobrevivendo com meus 3 filhos depois de tudo que aconteceu na minha vida. Pra quem não sabe, eu sou viúva e eu perdi meu esposo em um acidente de moto. Então, 2 crianças pequenas, mais um bebê na barriga ainda. Ninguém ia me contratar, ninguém ia querer ter uma empregada grávida, né? Hello, meus amores, e aí, tudo beleza com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Cacau Rosa e estamos começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você já gostou desse assunto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. Como que eu tô sobrevivendo com meus 3 filhos depois de tudo que aconteceu na minha vida. Pra quem não sabe, eu sou viúva e eu perdi meu esposo em um acidente de moto, quando eu tava grávida ainda. E a partir daí, gente, fica aquela bagunça na cabeça, porque você não sabe bem o que fazer, onde recorrer, quem você correr atrás. Porque a gente sabe basicamente que você tem que ir atrás de um advogado, em que ele vai te instruir. Eu pesquisei muita coisa no YouTube e eu corri atrás de algumas coisas sozinha antes mesmo de procurar um advogado. Na verdade, um advogado, uma pessoa específica me procurou antes de tudo, foi quem abriu minha cabeça. Só que essa pessoa me procurou não na intenção de, tipo, me ensinar, me alertar, me explicar o que eu tinha que fazer. Essa pessoa me procurou na intenção de me passar a perna. Porque me procurou num momento que eu estava muito sensível, num momento que eu estava muito debilitada, que eu não poderia arcar, assim, com as minhas decisões naquele momento, entende? Eu sabia que naquele momento eu não estava preparada para tomar decisão alguma. Então eu simplesmente decidi não tomar decisão nenhuma e fiquei na minha. Só que, por que eu falo que aquela pessoa abriu a minha cabeça? Foi assim, deixa eu explicar pra vocês a história. No dia do enterro do meu esposo, no outro dia, eu não fui no enterro, não pude ir por conta de decisão médica, por conta da minha gravidez, que eu estava muito sensível, eu não poderia ir, porque senão eu ia correr risco para minha gestação. Então eu não pude ir. No outro dia, assim, eu morava na cidade, uma cidadezinha, e a mais ou menos 40 quilômetros de lá era a chácara da minha mãe. Quando aconteceu o acidente, meus pais foram me buscar na cidade onde eu morava, me levaram para a chácara deles, que lá também eu tenho uma casinha que a gente começou a construir lá. Então eu fiquei ali. E tipo assim, essa pessoa, uma mulher, não citar nome, mas enfim, ela descobriu o endereço da minha mãe, foi baixar lá, sem perguntar nem nada, tipo, simplesmente ela surgiu, entendeu? E já me fazendo proposta pra me assinar alguns papéis, umas procurações e gente, assim, o povo pode até falar, mas novela alerta muita gente e eu costumo ver em novela, o povo fazendo parte um no outro o tempo todo. Falei, não, eu não vou assinar nada, não tô preparada, eu não quero. Se eu sentir de coração, depois que eu posso confiar, eu vou e assino. Hoje eu não vou assinar, eu não quero saber, eu não quero conversar sobre, e é isso. E deixei passar. Passou-se uns 2 meses depois, mais ou menos isso. Eu acho que de 1 a 2 meses, mais ou menos, eu comecei, tipo assim, lembrei as coisas que ela falou que eu tinha direito, que realmente eu pesquisei, eu tenho direito a maior parte delas que ela falou. E aí eu comecei a pesquisar na internet como eu poderia dar entrada sem auxílio de outra pessoa. Porque até eu achar um advogado da minha confiança, eu ia dar entrada em tudo que eu pudesse. Porque a questão não é só eu, gente. Se fosse só eu, não nem queria nada, sabe? Mas eu grávida, com 2 crianças pequenas, porque a Lolo agora ela fez 5, mas ela estava com 4 e o Pipi com 3. Então, 2 crianças pequenas, mais um bebê na barriga ainda, ninguém ia me contratar, ninguém ia querer ter uma empregada grávida, né? Então, o que que eu fiz? Fui atrás para saber o auxílio que eu poderia ter para meus filhos, porque eu sabia que a partir daquele momento quem ia me sustentar era meu pai, meus irmãos. E por mais que eu sei que eles estão fazendo isso, que eles estavam fazendo de coração, eu não queria me tornar uma obrigação para ninguém, sabe? Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que se sente feliz em depender de outro. Eu nunca gostei de depender de ninguém. E não ia ser agora, não ia ser mãe, não ia ser grávida, não ia ser
viúva que eu ia estar feliz com essa situação. E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para ajudar, um dinheiro que eu pudesse fazer entrar, de qualquer forma que eu soubesse que eu tivesse direito, eu comecei a correr atrás. Pesquisei como dar entrada de pensão pós-morte. Eu não sabia se eu tinha direito de receber, mas eu dei entrada do mesmo jeito. E foi quando eu entrei no aplicativo Meu INSS. E aí eu fiz uma sequência de tudo dos documentos que eles pediam, entreguei lá e tal. Antes eu me informei também lá na Caixa Econômica Federal, na Caixa mesmo, lá a gente no banco. Eu fui lá resolver outra coisa e já perguntei à moça lá e ela me explicou. Não, você baixa o aplicativo do INSS, você vai dar entrada no DPVAT. Eu dei entrada nesse auxílio do INSS, né, que é a pessoa pós-morte. E eu dei entrada também, agora depois que a neném nasceu, na papelada para poder registrar ela com o nome do pai. Depois de uns... Gente, já tinha passado bastante meses, que foi esse mês, no mês de dezembro agora, de final de 2022, teve um episódio aqui em casa que eu estava com a geladeira vazia. Tipo, não tinha... Tava acabando tudo. O pouco que eu tinha já era, tipo, o que eu tava pedindo. Pegava um pouco do meu irmão, um pouco do meu irmão. Sabe, você vai tentando repor o que tava acabando, assim, pegando emprestado aqui, pegando emprestado ali. E eu lembro um dia a gente já não tinha café da manhã. Para não dizer que não tinha, eu tinha meio pacote de farinha de trigo. E eu ia fazer uns bolinhos pros meninos. Meu irmão pegou e me perguntou o que tava faltando. Tava faltando tudo, mas eu não quis falar. Aí eu falei assim, tá faltando só o café da manhã dos meninos. Tá. Aí ele saiu e falou assim, você quer pão? Vou ali na padaria, você quer pão? Eu falei, não, ainda fui pra ele, eu tenho dinheiro. Eu tô te perguntando se você tem dinheiro, eu tô perguntando se você quer pão. Nós desse jeito, a gente brinca muito, a gente, graças a Deus, não é nada assim de briga, é brincadeira mesmo entre irmãos. E aí ele foi no mercado, comprou, nesse dia ele trouxe pão, trouxe bolo. Minha irmã do nada surgiu com um prato de arroz doce. E aí eu gosto, gente, eu amo montar aquelas mesas, sempre foi meu sonho, sabe? Acordar de manhã e montar aquelas mesas com meus filhos, com um pouquinho de cada coisa. Não precisa ser aquele banquete, mas tipo, coisas variadas na mesa que você vê na televisão, naquelas propagandas. Sempre foi muito meu sonho. E aí eu peguei, montei a mesa assim bem bonitinha. A gente lanchou, a gente tomou uns café da manhã. E meu irmão, ele só deixou aqui, sabe? Ele não tomou café com a gente, saiu. Minha irmã ainda tomou um pouquinho, ficou um pouquinho aqui com a gente. E quando ele voltou com a sacola com um pouco de tudo, sabe? Assim, eu trouxe lanche pros meninos, leite, ovo, trouxe verdura. E eu, tipo, fiquei assim, acho que eu nem agradeci, pra te falar a verdade. Eu não consegui. Eu entrei pra dentro do meu quarto e comecei a chorar. Chorar porque eu tava com o coração apertado de não ter mais as coisinhas pra dar pra eles comer, porque eu fico sem, mas eles não, eles são crianças, eles não entendem. E, enfim, nesse dia, eu levei os meninos pra vacinar. Não, aí no outro dia eu levei os meninos pra vacinar. Quando a gente retornou do postinho de saúde, eu tava aqui no quintal conversando com minha irmã. Tô conversando mesmo, passando uma tarde aqui com ela de boa. Ela resolveu abrir a caixinha do correio. Quando ela abriu a caixinha do correio, chegou uma carta pra mim da Previdência Social. Eu vou colocar a carta aqui pra vocês verem como é que é. O nome do Pietrian, que é o nome
do meu filho, né, do caçula. Caçula, sim, antes da minha nascer ele era o caçula. Agora ele é do meio. E ela tava dizendo assim que eu já tinha recebido o valor, foi aprovado a pensão que eu tinha feito requerido, né, lá o pedido. Que os anos que meu marido trabalhou fichado, tava lá referente a todos os anos, os meses que ele trabalhou fechado. E que a partir dali a gente poderia receber essa pensão, que é um salário mínimo para me cuidar das crianças. Gente, isso foi um alívio, mas um alívio tão grande na minha vida. Vocês não têm base o tanto que eu fiquei feliz, tanto que eu fiquei agradecida a Deus. Eu sei, muita gente vai falar, um salário mínimo pra você cuidar de 3 filhos, gente. Um salário mínimo pra eu cuidar de 3 crianças. Pensa, eu não tinha nem isso. Eu não tinha nem a metade desse salário mínimo pra me cuidar de um. Imagina o que eu ia fazer sem ele. Eu ia depender dos outros até eu poder trabalhar. Trabalhar só pra pagar babá. Porque agora, com esse salário, eu posso, se eu for trabalhar, eu tenho uma certeza que eu tenho um dinheiro ali pra pagar alguém pra cuidar deles. E eu posso trabalhar simplesmente pra manter a casa, simplesmente pra cuidar do resto, entendeu? Então, a segurança que eu tenho. E, tipo, cara, eu fiquei muito feliz. Vocês viram, né, como eu falei pra vocês, que eu comprei algumas coisas. Eu comprei tanquinho, eu comecei a fazer a reforminha aqui do banheiro. Comecei a dar uma reformada aqui, cresci um pouco, coloquei a área lá fora. Foi tudo com esse dinheiro, porque saiu tanto esse salário mínimo quanto o salário mínimo dos meses anteriores, que desde quando eu fiz o pedido. Então eu consegui um dinheirinho, deu pra gente dar uma acalmada aqui em casa, deu pra me comprar algumas coisinhas, ainda tem uma conquista ainda que eu vou correr atrás pra comprar. Só que basicamente, gente, foi isso. Eu corri atrás, eu mandei foto, documentos, eu corri atrás dos documentos, tudo sem informação. Então, é complicado, porque, tipo assim, quando a gente perde alguém, a gente não tá preparado. O que a gente tem que fazer? Aonde a gente tem que ir? Com quem a gente tem que se informar? Com quem a gente tem que confiar? Porque, sério, olha, teve gente querendo me passar a perna, teve gente querendo me enganar, teve gente querendo me ludibriar. Assim como tive gente também, teve meus pais que me apoiaram, teve meus irmãos que estiveram também do meu lado, teve minha sogra que... O que o povo pode falar de sogra por aí não interessa, a minha teve do meu lado. Agora na questão da certidão de neném, eu tive que fazer a certidão dela só no meu nome, porque a justiça pede assim, porque a minha sogra, meus cunhados, todo mundo se dispôs a fazer o DNA, só que a justiça não aceita, gente. A justiça não aceita que a gente faça o DNA e, tipo, entregue lá antes de fazer a certidão da neném, que eu achei que era assim, né? Eu achei que eu ia lá, pegava a mãe do meu marido, a gente fazia um DNA com o neném, e a gente entregava aquilo ali pra justiça. E aí sim fazer a certidão, mas não é assim que acontece. Eu tive que ir lá, tirei a certidão dela. Vou mandar, aí agora, vou mandar não, já conversei com o pessoal lá do... Ai, eu esqueci o nome deles, eu vou pôr aqui embaixo pra vocês, que agora me deu um branco o nome. Promotoria da Justiça, lembrei. Conversei com o pessoal da Promotoria da Justiça. A gente vai dar entrada agora no pedido de alteração da certidão dela, porque aí vai ter que fazer DNA. Aí é opcional deles. Se eles preferirem minha sogra, ela tá disposta, meu cunhado tá disposto. Se preferirem os meninos também, meus filhos, tanto faz. Eu só quero que a minha filha tenha o nome do pai, porque ele queria muito que registrar ela, ele queria muito cuidar dela e não pôde, não por conta dele, mas por conta de, enfim, das coisas que aconteceram. Então, eu acho que eu devo isso a ele, eu devo isso a ela, e eu vou fazer. Custe o que custar, eu vou colocar o nome dele na certidão dela. E a gente vai dar a entrada agora e esperar a decisão da justiça sair. A gente tem que esperar a promotora analisar o caso e aí ela vai dar o veredito.
Eu espero que não seja tão dificultoso e que realmente a gente consiga o mais rápido possível para ficar certinho o documento dela e, enfim, o resto tudo, né? Para não dar mais trabalho no futuro. Em questão do advogado, gente, sim, eu consegui um advogado. Só que aí, o que acontece? Algum desses casos, como eu falei pra vocês, eu dei entrada sozinha por vontade própria minha, tá? Foi eu que corri atrás e resolvi dar entrada sozinha. Só que aí, ele vai cuidar de alguns outros casos que eu preciso que alguém que seja capacitado faça. Que, por exemplo, questão da usina, enfim, outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, porque eu não sei nem se eu posso falar do assunto, tá? Até sair o veredito final. Mas, em questão do acidente em si, eu preciso que alguém que seja capacitado tome conta disso. Eu não posso. Eu não sei nem posso tomar conta disso sozinha. Então, ele tá tomando conta dessas outras coisas. E eu já deixei claro pra ele que eu já tava correndo atrás de algumas coisas. E o que eu puder correr atrás também, gente, eu vou correr. Porque uma que diminui pra mim, no caso do advogado. Outra que eu não consigo ficar esperando quieta. Esse questão do acidente é porque eu não posso fazer mais nada. Porque o que eu podia fazer, os documentos que eu pude correr atrás, eu corri atrás de tudo. Só que tem alguns que não dependem de mim. Alguns que vão pra Goiânia, e eu tô, especificamente, né, tem um que tá em Goiânia, que a gente tá precisando dele, e estamos esperando eles mandarem, então eu não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer, eu ligo cobrando, o que eu podia tá fazendo, a gente fez. Eu já falar a gente porque meu irmão chegou a me levar em Formosa, então meus pais, minha mãe que conseguiu advogado, então todo mundo tá, tipo, ajudando. Meu cunhado que fez pra mim a certidão de óbito. Então, cada pessoa me ajudou muito, entendeu? Num total, assim, a minha família, a família dele, que é a nossa família, né? Porque ele se foi, mas a família ainda continua sendo minha. Eles estão todos do meu lado, graças a Deus. A gente não tem briga, que nem chegaram a perguntar, mas... Ah, e teve outra coisa que eu já ia esquecendo. Em relação à certidão da Mel, vocês acreditam que eles estavam me propondo pedir uma pensão alimentícia dos meus filhos para minha sogra? Eu sei que tem gente aí que vai falar que eu tenho direito, que é o certo. Gente, é o certo pra... Se a avó pode, se a avó pode pagar, se a avó tem dinheiro, se tá na sua consciência e você quer, beleza. Eu, Karina Rosa, assim, gente, minha sogra não tem condições. E eu não quero também. E pra mim fazer uma coisa dessa, só se eu soubesse que ela tinha muito, que ela fosse uma pessoa com muito dinheiro e eu estivesse passando necessidade de uma forma que eu não conseguisse me erguer sozinha, porque eu sou a pessoa mais orgulhosa que eu acho que eu conheço na vida. E nunca na minha vida eu ia exigir pensão da minha sogra. Gente, pra mim, sei lá, é fora de lógica. Quando o cara falou isso, eu nem sabia que isso existia. Eu sei que se o filho não pagar pensão e a mãe esconder e assinar um papel, ela tá assumindo que o risco, né? O risco de ser presa. Mas, tipo, se o filho falecer, você ir lá e colocar sua sogra na justiça pra pagar pensão, sei lá, gente, eu acho injusto. Os nossos filhos foram sonhos nossos. Foram idealizações nossas. E mesmo que fossem, vamos supor assim, mesmo que fossem indesejáveis, que não fosse de um casamento, que fosse de um rolê. Cara, isso é consequência nossa. A gente tem que arcar. Por isso que eu corri atrás de tudo isso. Porque do mesmo jeito que eu não quero que ela pague pensão, eu não quero que meus pais, tipo, banquem a gente a vida inteira, que os meus pais cuidem da gente. O fato de eu poder me manter, de eu poder fazer uma compra, de eu poder me cuidar, cara, olha, isso pra mim é surreal, vocês não têm noção do tanto que é bom a gente não depender de outras pessoas, eu não suportaria, sabe? Eu acho que eu pioraria a minha depressão, tipo, 1000% se eu ficasse dependendo dos outros. Nem eu estava entrando num estado assim que eu não tava tendo vontade de levantar da cama, porque
Eu sabia que eu tava dependendo dos outros, eu sabia que meus filhos dependiam dos outros. E eu sou um tipo de pessoa que eu não suporto isso. Enfim, mas como o povo fala, Deus escreve certo por minhas tortas. E eu sei que se eu tô aqui hoje é porque ele assim permitiu. Se eu sei que eu não caí, foi porque ele assim permitiu. Eu sei que se tudo isso que aconteceu foi porque ele permitiu, por mais que eu possa não entender, por mais que eu possa não encaixar as peças pra mim aqui dentro, sabe? Eu não vou questionar, eu não vou ficar, ai Deus, por quê? Por que comigo? Eu já tive um momento de surto da minha vida, eu não quero mais isso, eu não quero mais confrontar Deus, eu não quero. Na verdade, eu nunca quis, mas você sabe que às vezes eu não sei se eu cheguei a esse ponto, mas eu sei que às vezes a gente, no desespero, a gente acaba falando coisas que não devia. E eu não sei, assim, ao certo tudo que eu falei, porque às vezes eu tava muito desesperada. Teve noites que eu, sinceramente, eu tava só existindo, eu não tava ali vivendo, eu tava só sobrevivendo, existindo. Mas se em algum momento ele sabe que nossas conversas, eu e ele sabe que se em algum momento eu não fui coerente com ele, eu não fui filha, eu não fui fiel, foi num momento de desespero. Mas, enfim, gente, eu queria só falar pra vocês que sim, tem como vocês correrem atrás de muita coisa sozinha. Tem como vocês ir atrás de informação. Não confie em todo mundo, que muita gente quer te passar perto. Sim. E nem essa mulher que foi parar lá na casa da minha mãe, ela queria que eu assinasse os papéis, eu ia dar metade de tudo pra ela. E o advogado me cobrou 30%, então 20% a menos do que ela. E não confie, gente, não confie em ninguém, pesquisa, vai atrás sozinha, pergunte a pessoas que você nem conhece, assim, só por alto, não conte o que aconteceu com você, conte assim, ah, eu tenho uma amiga que não sei o que, não tem a história da amiga, pois é, use essa amiga, que aconteceu isso, o que você aconselharia para que ela fizesse, qual conselho você daria para ela e tal. Pronto, não entra assim em detalhes da sua vida com ninguém, não confia, gente. Sério, de coração, eu falo por experiência própria. Não confia, não assina nada sem lei. Gente, a nossa vida, tipo, a pior coisa pra derrubar a gente é isso aqui, ó. Não, não assina nada, nada sem lei. Eu nunca assinei, eu não gosto de assinar nada sem lei, até coisa da minha mãe que eu não tenho nada a ver, eu me meto e leio tudinho. Eu estudei bastante e continuo estudando muito palavras que às vezes nem faz parte do nosso vocabulário, para quando surgir assim alguma cláusula, alguma coisa que possa ser que a gente fique meio ludibriado ali, meio fora da casinha, não entender, né? Eu saber o que aquilo quer dizer, eu poder orientar meus pais. Então, quando aconteceu comigo, já parece que já estava sendo preparada para isso. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Não confie nos outros, corra atrás de suas coisas e faça o seu melhor. No meu caso, mesmo que você não faça por você, faça pela aquela pessoinha que tu ama, aquela pessoinha que ficou aí. E eu vou contando pra vocês aí como é que tá sendo esse negócio da certidão da Mel, porque a gente ainda não fez. Como eu disse, ainda tô organizando os documentos e a gente vai dar. E aí eu vou dar entrada na promotoria por essa semana agora. Hoje é quinta. Hoje é quinta, esse vídeo vai sair ao ar na sexta. Então, provavelmente, a partir de segunda-feira eu já vou estar correndo atrás dessas coisas que eu tenho que ir. E tem muita coisa essa semana, muita coisa misturada aí. Ainda tem mexer com os papéis da Mel, compra, material da Lolo, enfim, muita coisa, gente. Então, eu espero muito que vocês fiquem aqui comigo. Eu espero muito que vocês façam parte do meu canal, gente. O canal é o meu sonho, sempre foi o meu sonho gravar, meu sonho ter
esse meio de renda ainda não é um meio de renda pra mim, mas eu sei que um dia eu vou conseguir. Eu tô investindo muito nisso, eu tô investindo do fundo do meu coração e sei que vai dar certo, porque tudo que a gente coloca amor dá certo e eu acredito muito nisso. Eu só queria contar pra vocês um pouquinho de toda essa situação aí, como tá sendo pós-luto em questões judiciais, né? Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou estar respondendo todas as dúvidas, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, @casadacacau, que lá também qualquer mensagem que vocês me mandar a qualquer hora do dia é mais provável de eu responder mais rápido do que aqui no YouTube, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!